Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da série William Branham plagiou ou não Clarice Larkin sobre os 7 selos. Na primeira parte vimos que existe sim uma semelhança entre o que Larkin escreveu em seu livro Verdade Dispensacional ou ainda no livro da Revelação, que o anticristo é o cavaleiro do cavalo branco. E Branham corroborou com isso. E vimos que a citação onde Branham diz que o que ele leu ou uma vez acreditou sobre esses selos foi completamente diferente ao que ele recebeu por revelação na manhã em que ele estava a estudar sobre esse assunto, era completamente diferente e isso não é verdade. A verdade é que William Branham fez apenas algumas adaptações, mas a essência é exatamente a mesma. E tal como afirmamos no começo do vídeo, no primeiro vídeo, a primeira parte, que não haveria problemas se William Branham desse crédito aos escritos de autores que ele afirmou ter lido e estudado. Mas o problema é quando ele diz que o que ele leu foi completamente diferente ao que ele recebeu no cômodo. Isso está lá no primeiro selo, parágrafo 29. Lemos no primeiro vídeo. Então, hoje neste vídeo, vamos entrar agora na questão do segundo selo e veremos se há semelhanças ou não. Então, vamos começar pelo argumento do crente da mensagem, que diz assim: William Branham relacionou ao espírito de guerra e perseguição, representando o poder do anticristo em espalhar violência e tirar a paz da terra. Clarice Larkin interpretou como um símbolo de guerras literais, com nações lutando entre si como parte dos julgamentos divinos. Então nós estamos aqui a ver que na concepção deste seguidor de William Branham, a diferença na interpretação do segundo selo entre Larkin e Branham é que William Branham praticamente espiritualizou a questão do que o cavaleiro do segundo selo faria, enquanto que Larkin o interpreta como símbolos de guerras literais, com nações lutando entre si e por aí vai. Então vamos agora ver o que o próprio William Branham diz na pregação segundo o selo. Ainda antes disso, vamos para a diferença que ele estabelece, que o Branhamista estabelece entre Larkin e Branham, e ele diz que a diferença, Branham espiritualiza a guerra como um movimento do anticristo, enquanto que Larkin foca nas batalhas físicas históricas. Então, vemos aqui que para o Branhamista, William Branham espiritualiza, não é algo literal. Enquanto que para Larkin trata-se de coisas literais e históricas. Ok, então vamos começar por ler algumas citações retiradas do próprio segundo selo pregado por William Branham. A verdade é que Branham diz no segundo selo algo completamente diferente do que o seu seguidor, por má fé ou ignorância, escreveu na sua publicação no Facebook. Ver o comentário acima, comentário anterior. Em sua pregação, o segundo selo, no parágrafo 261, William Branham vai dizer o seguinte: consideremos agora o que João viu. Então, destas coisas que ele viu, um cavalo vermelho e seu cavaleiro saem. Poder dado a ele para matar com uma grande espada. Aqui está a minha revelação disto. Então, quer dizer que o que ele vai dar agora é a própria revelação dele, que estamos aqui a supor, como ele afirmou no primeiro selo, que os selos foram abertos por revelação divina. Então, isso aqui quem está a lhe dar é Deus. Ele está chamando de minha revelação disto. Este é Satanás novamente. É o diabo novamente, em outra forma. Agora, sabemos que selos referiam-se a, como eu disse a outra noite,
e trombetas referem-se a guerras civis. Vejam, entre o povo, entre nações. Mas verifica-se aqui que este homem tem uma espada. Assim, ele diz respeito à igreja. Guerra política. Agora, talvez, vocês não pensem assim. Mas só observem um minuto. Só alguns minutos. Então, aqui para Branham, a espada representa o desrespeito à igreja. Uma guerra política. Ele continua. Parágrafo 281. Não é estranho? Foi-lhes dada esta espada para matarem uns aos outros. Oh, que coisa! Note agora. Parágrafo 284. O concílio foi realizado e elegeram um bispo principal. E então, ao fazer isto, uniram a igreja e o Estado. Então, ele largou seu arco, desceu do seu cavalo branco, subiu em um cavalo vermelho, porque pode matar qualquer um que não concorde com ele. Aí está o celo, o mesmo indivíduo. Observem que ele cavalga além até a eternidade com isto. Vejam, une ambos os poderes, poder político e religioso. Ele continua no parágrafo 319. Agora, lembre-se, ele tem uma espada. Ele sai com uma espada na mão, cavalgando, cavalo vermelho, avançando pelo meio do sangue de todos que discordavam dele. 320. Este cavaleiro e todos os seus súditos do seu reino, que foram matando no decorrer das eras, que arrancaram todo este sangue dos mártires dos santos, serão mortos pela espada de Jesus quando ele vier. Parágrafo 325. Agora observe. Que disse Jesus? O que lança as mãos da espada. Muito bem. O cavaleiro do cavalo vermelho. Aqui está, aqui para onde ela vem. O que lançar mão da espada. Você pode ter assassinado 68 milhões deles no decorrer das eras, desde então. Talvez mais. Mas Jesus disse, o que lançar mão da espada morrerá por ela. Observe. Ver também o terceiro selo no parágrafo 281. Branham vai dizer exatamente a mesma coisa. Então estamos a ver aqui nesses parágrafos que os comentários de William Branham diferem do que o seu seguidor disse, que Branham espiritualiza. Não. A aplicação que Branham está a dar ao segundo selo é algo natural, porque essas mortes todas que ele está a mencionar aqui, que a Igreja Católica cometeu ao longo da história, principalmente na Idade Média, é algo histórico. É algo que aconteceu na história da humanidade. Então isso não é algo espiritual, é algo que aconteceu na história. Logo, o argumento do branhamista cai por terra. Agora vamos... antes disso, tem aqui alguns comentários que eu fiz. Seria honesto afirmar que o derramamento de sangue que o cavaleiro do cavalo vermelho fez é espiritual? Como o branhamita afirmou em seu texto, e não literal? Mais uma vez, vemos como é que a fé cega induz as pessoas a fazer a leitura superficial de qualquer tipo de textos e saem logo fazendo afirmações de que acreditam na verdade. E os outros, no caso nós, os críticos, somos desonestos, somos hereges, somos ateus, somos assados, somos tudo. Simplesmente porque apresentamos as coisas de uma forma mais detalhada em relação a eles. Eles querem induzir as pessoas apenas a crerem. E não fazem isso usando a verdade. Eles fazem simplesmente achismos, suposições. Em seu livro, Verdade Dispensacional, Clarence Lark afirma que o seguinte sobre o segundo selo. Na página 316, Lark vai dizer o seguinte. Aparece um cavalo vermelho, cujo cavaleiro tem o poder de tirar a paz da terra. O simbolismo é claro. Vermelho, a cor do cavalo, é um símbolo de sangue e a espada de guerra. O tempo é claramente aquele profetizado por Cristo em Mateus 24, 6-7. O resultado dessas guerras provavelmente será a federação dos 10 reinos, sobre o qual o anticristo se tornará o chefe. Então, Clarence Larkin, ele vai afirmar que provavelmente esse simbolismo do cavalo vermelho e seu cavaleiro
tem a ver com guerras que resultarão quando a Federação dos 10 Reinos se concretizar na pessoa do Anticristo. Então, para Lark, isso é algo que acontecerá no futuro. Provavelmente, ele coloca aí, provavelmente será. Logo, Lark não tinha certeza que isso seria algo que aconteceria já ou que aconteceu, mas ele coloca como uma probabilidade que acontecerá no futuro. Segundo o seguidor de William Branham, a diferença entre Lark e Branham é que Branham espiritualiza a guerra como um movimento do anticristo, enquanto Lark foca nas batalhas físicas e históricas. Mas seria isso verdade? A resposta é não. Tanto Branham quanto Lark falam de guerras físicas históricas, pese embora Lark coloque essas guerras mais para frente, quando o anticristo se manifestar antes da vinda de Jesus Cristo. Concluímos assim que o Branhamita foi infeliz mais uma vez em tentar provar que Branham diferia de Lark quanto à explicação do que seria o segundo selo. Vimos que ambos falam de guerras físicas e históricas. Então, sobre o segundo selo, esta é a conclusão a que chegamos, que tanto Branham quanto Clarence Lark falam de guerras físicas. Porém, Larkin coloca essas guerras lá para frente, quando o anticristo se concretizar no mundo político e no mundo religioso. Já para Branham, não é uma guerra espiritual, como o Branhamista afirmou, mas sim uma guerra que aconteceu principalmente na Idade das Trevas. Continuando, vamos para o terceiro selo, o cavalo preto. Argumento Branhamita. William Branham representa o sistema religioso corrupto que comercializa a fé e explora o povo, especialmente durante a Idade Média. Clarence Lark identificou como fome literal e opressão econômica que um resultado natural de guerras anteriores. Diferença. Branham aborda o selo no contexto espiritual e eclesiástico, enquanto Lark enfatiza um evento físico e econômico. Vamos lá ver se isso é verdade. Sobre o significado do cavaleiro do cavalo preto, William Branham disse o seguinte, no terceiro selo. Parágrafo 298. Sua balança ou sua balança na mão, veja, proclamando medida de trigo por $1 e 3 medidas de cevada por $1. Veja, realmente isto é, trigo e cevada são o esteio natural da vida. É disso que pão e coisas são feitos. Mas veja, ele estava cobrando por isto. O que isto quer dizer é que ele estava cobrando seus súditos pelo tipo de esperança de vida que lhe estava enviando. Ele começou naquele exato momento, fazendo-os pagar por orações, cobrando por oração. Eles ainda fazem isto, novenas. Então William Branham aqui está a dizer que o significado deste terceiro selo é a cobrança de indulgências que a Igreja Católica fez na Idade Média, o que fez com que Martinho Lutero protestasse e se levantou a Reforma Protestante. Esse foi um dos motivos. E Branham ele usa isso como sendo a concretização, a realização do terceiro selo. Em seu livro Verdade Dispensacional, Clarence Lark diz o seguinte sobre o terceiro selo. Um cavalo preto aparece, cujo cavaleiro segura uma balança em sua mão. E uma voz clama, uma medida de trigo por $1 e 3 medidas de trigo de cevada por $1. E veja, não danifique o óleo e o vinho. O significado é claro. Quando todos os homens aptos são convocados para a guerra, os campos permanecem sem título.
e a fome segue, assim como Cristo profetizou em Mateus 24:7. A oliveira e a uva não precisam ser cultivadas, então sua destruição implacável é proibida. Para a página 316. Por mais que não haja semelhanças significativas entre os dois pregadores, a verdade é que tanto Branham e Larkin falam em algum momento de coisas naturais. Por mais que Branham tenha falado depois sobre azeite como sendo o tipo do Espírito Santo. Ver o parágrafo 305 na página 246 do livro A Revelação dos Sete Selos. Concluímos assim que Branham usa o texto de Apocalipse 6 sobre o terceiro selo nas duas vertentes, física e espiritual. Já Lark faz apenas uma aplicação do mesmo texto virada para questões naturais. Aqui sobre o terceiro selo não tenho muito a comentar, porque ao ler também o próprio terceiro selo no livro de Branham, vemos que não tem lá muita coisa. A única coisa que ele vai trazer é sobre o significado do vinho, que para ele representa a revelação, que no caso essa revelação seria o entendimento, né, do próprios selos, das eras da igreja, do que aconteceu ao longo dessa história, essas coisas todas. Tirando isso, não tem lá muita coisa que podemos aqui comentar. Porém, ambos fazem aplicação natural do terceiro selo. Mas embora aqui Branham também espiritualize essa questão, falando sobre o tipo de comida que a igreja católica, no caso, estava a vender, que seria uma comida espiritual ou a vida eterna, por intermédio da venda de indulgências, por aí vai. Basta ler o terceiro selo para entender essas coisas. Então, para o vídeo não ser muito longo, vou terminar por aqui e deixamos o terceiro selo, no caso, para o próximo vídeo, que é a terceira parte. Então, deixa seu comentário. Se o vídeo está bom, compartilhe. Quer tecer alguma crítica, escreva, mas de forma educada. E até ao próximo vídeo.